Que é a continuação aqui, a distorção do pastor, né? Professor Leandro Quadra, no Adventista Sétimo Dia. O que a Bíblia ensina sobre orar pelos os mortos, né? Já deu uma resposta, agora é o segundo vídeo dele falando, vamos ver do que ele tá falando. Algumas pessoas bem intencionadas, com base em 2 Timóteo 1,18, dizem que nós devemos orar pelos mortos para que eles recebam perdão dos seus pecados. Eu vou ler o texto que diz assim: conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Aqui está falando de um homem chamado Onesíforo. E segundo alguns teólogos católicos, esse texto estaria indicando que Paulo ensina a oração pelos mortos. Com muito respeito, eu quero dizer que a doutrina da oração pelos mortos é uma mentira. E por que ela é uma mentira? Primeiro, porque nesse texto não temos indicação de que Onésimo, em algumas traduções, não é, estivesse morto. Segundo, o fato de alguém estar morto e eu desejar que Deus tenha misericórdia dele, isso não significa que Paulo necessariamente esteja orando por ele. A Bíblia não ensina a oração pelos mortos. Romanos 14:12 diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E um outro texto muito interessante para você ver que Deus não apoia a oração pelos mortos se encontra em 2 Samuel 12, 22 e 23, que diz o seguinte: ele respondeu, Davi: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ou seja, Davi, depois que o seu filho que nasceu gravemente doente... Davi estava orando porque aquele filho de Davi era fruto de um pecado. É simples. Davi está orando para Deus salvar a criança. Em 2 Timóteo, o professor, Paulo, ele está sim orando pelo... E cita o nome certo, né? Onesífora, né? Olha só. É simples, cara. Orações aos mortos, a honraria aos mortos, é costume do povo de Deus. Se pegar lá em Gênesis 50, do 10 ao 11, você vê Jacó morre, tanto o israelita e José faz um planto de sétimo dia, homenagem ao seu pai. Deuteronômio 34, ali, você pegar ali, do 5 ao 8, você vê, o israelita faz um planto de um mês da morte de Moisés. É simples. É costume do povo de Deus. Honraria os mortos. Mas você distorce esse texto. Porque se você for pegar aqui, ó, em Levítico 4, versículo 5, ele faz uma expiação dos pecados dos vivos. É o que é termo hebraico Kippur, né? E em 2 Macabeus ali, 12... faz também esse ato, 12 e 44, para honraria aos mortos, certo? Você pegar aqui, professor, no Velho Testamento existiu que por um termo hebraico, um costume judaico, está lá em Levítico 4, versículo 5, que era um ato sacrificial para a expiação dos vivos, era realizado para os vivos. Kippur era um ato de expiação pelos pecados dos mortos. Em 2 Macabeus, que você diz que é um livro não inspirado, etc., que os apóstolos usavam, assim, esses livros, que a Septuaginta, que tem os 7 livros, você faz esse mesmo ato, Kippur, esse ato de expiação, só pelos pecados dos mortos, que tinha morrido na guerra. Uma tática a usar, que o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus,
é um livro apócrifo, que não é inspirado, né, por Deus. Só que Cristo discorda disso. Jesus não concorda com os protestantes, certo? Jesus citava o livro de Macabeus. São Paulo citava Macabeus, 1 Macabeus, ó, cita lá em Timóteo, 1 Timóteo 5:23, cita 2 Macabeus 15:39. E o autor de Hebreu 11:35 cita 2 Macabeus 7. Então, meu irmão, é simples. Você já vê aqui, ó, a mentira adventista, esses pastores, esses doutores, esses mestres que negam simples, cara. O Senhor, ó, 2 Timóteo 1:16. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesífora, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, veio a Roma, procurou-me em solitude e me encontrou. O Senhor conceda graça e dê obter misericórdia junto do Senhor. Naquele dia, sabe melhor que ninguém quanto bom serviço ele me prestou em Éfeso. Ó. Aqui você já vê Paulo pedindo misericórdia a família de Onesífora, cita o nome direito, professor, e Paulo está falando aqui nas suas cartas a São Timóteo pelo o trabalho de Onesífora e agora pela a vida de Onesífora, que o Senhor tenha misericórdia. Aqui, Onesífora já não está mais, cara. Paulo está fazendo um pranto, uma solene, uma oração, aquele homem que o ajudou na sua missão. Olha só que interessante. Agora você pega aqui, ó, olha só que interessante. 2 Timóteo 4:19. Agora Paulo já não está saudando mais Onesífora, só a família. Olha só. Saúda Priscila e Aquilas e a família de Onesífora. Aqui Paulo está fazendo uma oração para a família de Onesífora. Aqui Paulo já está saudando a família de Onesífora. Aqui está pedindo misericórdia pela vida de Onesíforo, porque me confortou, me acolheu na solitude, etc. Olha só que interessante. Os protestantes falam que não, cara. É simples, cara. Você pegar ali aquele que morre em Cristo, aquele que morre na graça, meu irmão, recebe a recompensa, cara. Você pegar aqui, ó 1 Coríntios 16, 15, 16, ó. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E está em vosso pecado. É interessante, né? É simples, cara. Você pega aqui em 1 Coríntios 3. Olha só. A obra de Onesífora foi o quê? Paulo, por isso que Paulo tá. Saúda, tenha misericórdia da família de Onesífora. Depois Paulo fala da obra dele. Olha só que interessante, ó. Em 1 Coríntios 13. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento, e irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo, e o fogo aprovará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá sua recompensa. Qual é a obra de Onesífora? A oração de Paulo tem poder. É uma intercessão. É uma honraria aos mortos. Se pegar fogo, é cara com danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Olha só, honraria aos mortos é o povo de Deus faz, ó. Se você for pegar aqui, Atos dos Apóstolos 8:2, Santo Estevão foi apedrejado, martirizado. Ó, 8 para o professor 2, ó. Entrando alguns homens piedosos, trataram de enterrar Estevão e fizeram grandes prantos a seu respeito. Olha só, de acordo com Gênesis, olha só, Gênesis 50. Olha só. 50:10. Chegando a era da tarde, além do Jordão, fizeram um grande solene lamentações. E José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. O
E que é isso, professor? Agora você pega aqui em Deuteronômio, é só, Deuteronômio 34. Você pega 34 do 5 ali, você vê a morte de Moisés. Ó, 8, ó. Os israelitas choraram durante 30 dias na planície de Moabe. E passando esse tempo, acabaram os dias de pranto, consagrando o luto por Moisés. Olha só, cara. Então, Bíblia, coluna sustentáculo da verdade. Que a Bíblia vem da coluna sustentáculo da verdade. Você vai ler a Bíblia sem a visão, sem a interpretação da coluna sustentáculo da verdade, você vai ter essa pregaçãozinha aí. Distorções desses professores, desses apologetas, desses mestres que se apartaram do magistério, da tradição e da escritura. Só segue a escritura sem a interpretação do magistério e sem a tradição. É simples, cara. É simples entender isso. Salve Maria, sou missionário, Sr. Roberto.